Bom dia, meus queridos amigos. Que a paz de Jesus se faça presente no coração de todos vocês. É com muita alegria que nós hoje iniciamos mais um item tão sublime do Evangelho, nos convidando a observar os trabalhos simples, humildes, que muitas vezes nós não valorizamos. Que os espíritos amigos envolvam-nos nesta manhã, trazendo aos corações de todos a alegria e a serenidade. Hoje vamos ler uma passagem maravilhosa do Evangelho, o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro. Viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então os seus discípulos, disse-lhe: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abundam, ao passo que ela deu do que lhes falta, deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Marcos capítulo 12, versículo 41 a 44 e Lucas 21, 1 a 4. Muita gente deplora não poder fazer todo o bem que desejara, por falta de recursos suficiente, e se desejam possuir riquezas, dizem para lhes dar boa aplicação. É sem dúvida louvável a intenção e pode até, em alguns, ser sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressado em todos, não haverá quem, desejando fazer o bem aos outros, não estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos mais, por usufruir de um pouco do supérfluo que lhes falta, pronto a dar aos pobres o resto? Essa segunda intenção, que esses tais porventura dissimulam os seus próprios olhos, mas que se lhes depararia no fundo dos seus corações. Se eles perscrutassem, anula o mérito do intento, visto que, com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar ele no seu trabalho pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos de que carece para realizar seus generosos propósitos. Haveria nisso o sacrifício que mais agrada ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios de mais facilmente se enriquecer, de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouro, de uma favorável ensachanha aleatória do recebimento de inesperadas heranças. Que dizer dos que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos? Certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do Espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comunica com os homens. Daí vem a serem punidos pelas decepções. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideal pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se vêem de fazer todo o bem que o desejaria, lembrando-se de que o óbolo do pobre, do que dá, privando-se do necessário, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro, se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada,
submete-se e se limite a fazer o que possa. Aliás, será só com dinheiro que se podem secar as lágrimas e dever-se ficar inativo, desde que se não tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, mil ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure a elas e procure-as e elas se depararão. Se não for de um modo, será do outro, porque ninguém há que, no pleno gozo de suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Não dispõem todos, à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de tudo isso dar uma parte ao próximo? Também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Amado Jesus, que a prece possa nos sensibilizar para as questões do espírito, convidando-nos a refletir melhor nos nossos atos, observando melhor as atitudes daqueles que já compreenderam o valor da vida, da caridade, da fraternidade. Que todos nós sejamos simples, amorosos, para que possamos sermos reconhecidos diante de Deus. Que todos possam olhar para aqueles que estão à sua volta, contribuindo com o necessário para que muitas vezes uma palavra amiga, um ombro forte pode contribuir de forma assustadora com o bem-estar, com a alegria, com tudo aquilo que nós podemos oferecer ao outro. Que as bênçãos divinas de Jesus recaia sobre todos aqueles a quem o nosso pensamento busca nesta manhã, pedindo a Deus nosso Pai que olhe por toda a humanidade, que nós possamos reconhecer o valor da fraternidade, quebrando em nós o orgulho e a vaidade, para que sejamos simples e amados uns aos outros. Que Deus nos abençoe, que a doce paz de Jesus oriente-nos e sustente-nos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, é uma das lições tão belas do Evangelho, que nos faz refletir no que seja esse óbolo da viúva, o que eu tenho para oferecer por outro. Trazendo a palavra viúva para os dias de hoje, nós vamos ver que na época de Jesus, as mulheres, elas não podiam nem viúvas, não podiam nem participar de nada. Elas viviam com muitas dificuldades, com muitas lutas e passando muitas necessidades. Nós sentimos isso no nosso coração, que quando os discípulos, disseram nessa passagem trazida por Marcos e Lucas, que ele nos diz: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Pois que todos os outros deram o que lhes abunda, ao passo que ela deu o que lhes falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. A visão de Jesus, na grandiosidade desse irmão, ele faz a leitura de nossas necessidades e faz a leitura de nossa condição espiritual, dos nossos sentimentos. Era um costume, diante do templo, ter o gasofilácio, que era como se fosse uma bacia grande de cobre, onde as pessoas jogavam ali, lançavam ali as suas oferendas e lançavam dinheiro. E conforme o barulho do dinheiro que caía, era percebido quanto aquela pessoa estava dando, mostrando muitas vezes
a sua ostentação, os recursos que ele tem. Já aquela viúva, não. Quando Marcos e Lucas traz isso para nós, é quando Jesus fala, né, chama a atenção dos discípulos, né, para que eles pudessem observar que aquela viúva, que era uma mulher sofrida, que não tinha mais o companheiro, que não tinha um trabalho, que tinha uma luta enorme, ela tira da sua bolsinha pequena duas moedinhas, que vamos trazer como se fosse para os dias atuais de duas moedas de 10 centavos, de 20 centavos. Talvez nós, olhando isso, diríamos, nossa, que adianta isso? Isso não vale nada, 20 centavos, não dá para comprar nem um pão. Mas o olhar de Jesus foi outro. E por isso que ele diz que ela deu mais do que todos, porque ela deu de si. Então, nós precisamos compreender qual é a intenção louvável daquela mulher. Nós podemos perceber que ela estava dando de si, contribuindo com aquilo que ela, de alguma forma, recebia do templo. E é por isso que nós precisamos entender que não há ninguém, como nos diz Kardec nessa lição, não há quem, desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar a fazê-lo por si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos, mas por usufruir de um pouco do supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto. A segunda intenção é que esses tais dissimulam seus próprios olhos, mas que lhe depararia no fundo de seus corações anula o mérito do intento, porque às vezes ele espera que alguém esteja vendo para que ele deposita o dinheiro, ou depositasse, ou dá o dinheiro diante das pessoas que vão vir. Então, a verdadeira caridade é aquela que eu penso no outro antes de pensar em mim mesmo. E quando nós agimos dessa forma, nós podemos perceber que todos nós temos algo a oferecer ao nosso irmão. São deveres bem humildes que nós precisamos compreender a sua importância. Então nós vamos ver que o sol que sustenta os mundos é um astro tão grande e ele é a semente que nutre os homens. Todos nós recebemos de Deus essas fagulhas divinas do sol. E nós precisamos entender que todos nós podemos também oferecer uma fagulha do nosso coração, dos nossos sentimentos, honrando o serviço, para que nós possamos guardar dentro do nosso coração a fidelidade. A fidelidade ao conhecimento que o Cristo tem nos trazido, procurando refletir naquilo que Jesus está nos orientando e oferecer aquilo que nós temos de melhor. Um copo d'água para quem está com sede é de grande valor e é o que muitas vezes eu posso oferecer. O sacrifício mais agradável a Deus não é o que mostro, é o que faço no meu coração. É aquilo que eu vou ver que rege para mim todo o esforço que me mostra que eu sou capaz de trabalhar, de auxiliar aqueles que caminham conosco. E nós precisamos ver que todas as vezes que nós estamos fazendo algo para alguém com o coração aberto, o pensamento feliz, nós estamos usando dos dispositivos das leis divinas que estão dentro de nós para que nós possamos alavancar a nossa vontade para amar e para servir. É por isso que Jesus ressalta: de todos, a que deu maior com a quantidade, ou que foi maior o mérito, foi da viúva. Então, nós precisamos caminhar
com a cabeça erguida, lembrando que tudo que nós encontrarmos na vida é uma dádiva e que nós não podemos avançar sem estarmos com os pés no chão e caminhando de forma simples, singela e humilde. É preciso que a gente compreenda a grandeza dessa lição. Olha, quanto é bom a gente poder ofertar alguma coisa de nós para o outro. Muitas vezes, uma hora que nós auxiliamos uma pessoa, nós estamos dando de nós. Nós estamos envolvendo aquela pessoa. Mas é sempre interessante que a gente analise profundamente qual é a minha intenção. Porque mesmo, às vezes, a minha intenção é de aparecer. A minha intenção é justamente de mostrar que eu tenho, que eu posso, mostrar a minha vaidade e às vezes até no oferecer algo de mim, eu mostro a minha ostentação. Então nós estamos numa hora em que estamos percebendo que o dinheiro, ele não resolve tudo. Apesar de que ele pode secar as lágrimas de muitas pessoas que passam fome, que estão em desespero. Ele pode fazer isso, mas nós precisamos saber, ele compra a nossa felicidade? Não. Ele só nos dá felicidade quando eu faço bom uso dele. Então, todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo, porque esse desejo é verdadeiro. Então é preciso que a gente vá ao encontro da dor. Porque se eu não for ao encontro da dor, eu não vou conseguir estender as mãos. A viúva saiu de casa, ia ao templo, parou no gasofilácio para depositar a sua oferenda. Ela podia ter ido ao templo sem entrar, sem doar a oferenda, mas era costume daquela época. E ela, para não fugir daquele costume, ela dá de si, ela oferece o que ela tinha. É muito importante que a gente possa sempre perceber o que tenho para oferecer ao outro, o que posso contribuir com o outro, mas que a minha intenção, o meu interesse seja sempre o de ser verdadeiro, que eu tenha fidelidade àquilo que estou buscando para ser feliz e ser melhor. É preciso que a gente possa minorar o sofrimento do outro, seja com a forma que eu puder, com o dinheiro, com o afago, com a presença, com a palavra. Mas eu preciso ver que hoje temos muitos irmãos que estão passando por dificuldades, muito sofrimento, tanto físico quanto moral. Mas é preciso também que a gente saiba que todo o nosso trabalho é um trabalho que deve ser contínuo, alimentando a alegria no pensamento, para que nós possamos servir. Por isso, o Evangelho nos leva a reflexões profundas sobre tudo aquilo que faço e aquilo que sou. Então, o óbolo da viúva é para nós um grande exemplo. Vamos ver quando o Evangelho nos diz: se você, meu irmão, todos a falta, não dispõem todos a falta do dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para que tudo isso dar uma parte ao próximo, também aí está a dádiva do pobre, o óbolo da viúva. Todos nós temos um tempo, então nós não podemos ficar restringindo. É preciso que a gente preste conta, não a Deus, mas à minha própria consciência. Que Deus te fortaleça e que você tenha sempre a intenção de fazer o bem e o melhor que puder. Assim, Jesus, agradecidos estamos por estarmos
refletindo no Evangelho na manhã de hoje, convidando tantos irmãos a compartilhar conosco dessa reflexão. E também pedimos a Jesus e a Deus nosso Pai que o passe seja para nós como o óvulo da viúva. Cada um desses amigos tem nos oferecido aquilo que eles podem nos oferecer, mas que saibamos receber, saibamos agradecer, saibamos aproveitar esses momentos do Evangelho para que as energias do passe penetrem em nós, trazendo-nos a sustentação, o equilíbrio e o bem-estar. Senhor, que essa corrente fluídica que penetra no meu ser me abasteça e que a água possa ser fluidificada, Jesus, para que ela possa alcançar o meu perispírito, aliviando as chagas que ali se encontram. E agradecendo por tudo que o Senhor tem nos dado, nós pedimos que socorra todos aqueles que estão mais necessitados e que a alegria, a esperança, a fé alcance os corações de nossos irmãos. Queridos irmãos, nesta manhã tão feliz, nós desejamos-lhes as melhores vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que todos recebam nosso abraço, nosso carinho e as nossas vibrações. Obrigado, Jesus. Que assim seja.